E cada dia, irmã Regina, ele manda o maná do dia, a força do dia, a fé para o dia, né, irmã Regina? Ô, irmã, como que isso é verdade? É, Ontem eu chorei de ver o devocional ontem, porque era tudo aquilo que eu precisava. Ontem de ontem, era tudo aquilo que eu precisava. Deus é tremendo, é, né? Ele envia alguém, enviou esse devocional que eu não entendia, para me levantar às 5 horas, porque eu durmo muito pouco, né? Mas ele fez tudo direitinho, sabe? Para mim continuar. glória a Deus, né, irmã Regina? Porque a senhora vem aqui, a gente recebe uma palavra, né? O Isso, texto bíblico de ontem foi muito lindo. foi tremendo, tremendo. Eu mandei para as meninas lá no hospital, sabe? Elas choraram junto. É. E é isso, Ai, imagina, fica firme. Sinto muito, não compreendo. Ó, meu celular falando. Fica firme. Deus, ele é com a senhora. Deus, ele é com a família da amém, senhora. amém, amém. E mesmo nesse deserto que a gente passa, esse deserto ele vai produzir frutos na nossa vida. A gente aumenta a Eu, nossa fé, a gente ora mais, busca mais, né, irmã Regina? eu creio, é verdade. Então, Deus, ele está É isso mesmo. cuidando de tudo. Está me moldando mais e mais aos 70 anos. É, e a Bíblia fala que lá fala assim, ó, e os velhos darão frutos e ainda sonharão. Sonhando. Então, a senhora também está produzindo frutos aí na família da senhora, dando testemunho de fé, né, irmã Regina? Sim, sim. É isso que eu quero. Eu imagino, eu imagino. Bom Irmã Regina, dia, você já... Bom dia, Rejane. bom dia, meninas. Eneida, Bom dia. meninas, eu queria dar um pequeno testemunho de ontem, né? Pela oração de ontem que a pastora pediu pra gente orar para pedir um novo, né? Seja qualquer área da nossa vida. E aí ontem eu pedi para que Deus trouxesse, né, um novo para mim, para meu filho, porque assim, a gente que é mãe, a gente é meio chata, né? A gente briga por tudo, reclama por tudo. Aqui em casa é assim, né? Adolescente. E aí meu filho canta na igreja, ele vai para a igreja, mas ainda não tinha batizado. E eu pedi ontem, né, que o Senhor trouxesse algo novo na vida dele. Aí ontem, antes dele dormir, ele me disse que já se inscreveu e vai se batizar dia 30 de março. Estou muito E feliz, assim. E foi já me... rápido, né? Eu pedi de manhã aqui em oração e à noite ele me deu essa notícia. Eu fiquei muito feliz, porque só faltava ele, né? E eu não queria, assim, não queria Ah, que fosse uma coisa imposta por mim ou pelo pai dele, né? Que fosse do é coração dele. uma decisão íntima dele, né, Rejane? Sim, sim. Ah, eu Eu me não alegro. queria. Hum, Estou muito feliz, assim, e grata, né, por Deus ter abençoado a vida dele e a minha também, né? Porque a gente, como mãe, a gente é o melhor para o filho. é sim, que alegria, Rejane, eu me alegro com você, por você, Obrigada. e eu creio que tanto naquele versículo, se você tem algum, às vezes filho, né, parente, esposo, que ainda não está na presença de Deus, sabe? Declara sempre aquele versículo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí você ora, Senhor, eu não aceito nenhum dos meus se perderem. Eu não aceito ir para a igreja e o meu filho ficar em casa, ou ir e o meu esposo ficar. Não desista de orar, não desista de pedir para Deus e declarar esse versículo, eu e a minha casa. Nós vamos servir ao Senhor, nenhum deles vão se perder. Amém. Amém, Jane, que alegria. Bom dia, Aldeane, Alê, Ana Lúcia, bom dia, Ana Hardman. Bom dia. Quero agradecer todas as meninas que fizeram a mentoria, segunda e terça, Mulher Próspera. Que alegria ter vocês. Obrigada pela confiança. Obrigada, Ana. Obrigada, Ilka, Auri.
que todo esse conhecimento que temos adquirido aqui ao longo da devocional, na mentoria, possa produzir lindos frutos, mudança de rota na vida de cada uma de vocês. Bom dia, Camila, Cláudia, Cris, Cristiane Trindade, bom dia, Cris, Daniele Teixeira, Daniele Carvalho, Edna, Fátima, Fernanda estava ontem, Ilka, obrigada, meninas, Iris, Isabela, Janete. Ô, Janete, eu olho aqui, eu não leio Janete Souza, eu leio Melhor Pudim do Mundo, assim que eu leio. Bom dia, Gessé. Quem é que está na conta do Gessé? Bom dia, irmã, que está na conta do Gessé. Bom dia, Jéssica, Josimara, Karine, Keilinha, Pastora Leia, Lana, Lady N, Luana de Fátima, Luci, Mali, Marcele, Marcinha Sandoval, Maria Vanusa, Marilene, Maristela, Maiara, Michele Daiane, Nilva, se sintam amadas, meninas. Mônica, Monique, Priscila de Assis, do meu discipulado, Pri Almenara, Mônica, Raíssa, Raquel, Regina Reis, Rejane, Rita, Roberta, todas vocês, um lindo dia. Verônica, Valéria, Tati, Thalita, Soraya, Sandrinha. Passando aqui os nomes, lendo cada um. Enida, por que você gosta de ler os nomes? É para dizer que você é importante, que você é notada, que você é especial. Ai, Enida, mas às vezes eu sinto tão distante de Deus, parece que Deus não está assim perto de mim. Pega aí no seu cabelo. Cortei meu cabelo. Aí no seu cabelo, ele sabe quantos fios de cabelo tem. Você tem noção que Deus, ele conta. Ele tem a contagem de quantos fios de cabelo tem aqui, ó, na minha cabeça, na sua. Tamanho é o amor de Deus. Então, nessa manhã, você é especial, você é amada, você é importante. Você é a menina dos olhos de Deus. A Bíblia fala que antes de você ser formada, ele já tinha os seus dias escritos. Ele já te conhecia lá no ventre da sua mãe. Então, nessa manhã, na minha vida e na sua vida, não tem espaço para a gente não se sentir amada por um Deus que, enquanto eu e você estávamos dormindo, Ele estava cuidando de nós. Ele estava dando aquilo que a nossa alma precisa. Bom dia, Maria Vanusa. Hoje é o aniversário da Valéria. Feliz aniversário, Valéria. Que Deus abençoe sua vida. Que seja o melhor tempo, o melhor ciclo começando hoje. Viu, Valéria? Nós amamos você, tá? Você é muito especial aqui na nossa devocional, no Clube do Livro. Então vamos, hoje, dia 19/3. O título é A Canção do Último Dia, o Cântico da Consumação. Lorena Maiolino, você pode fazer a leitura, por favor? Neida, bom dia, meninas. Bom dia. Aí, Lorena. Irmã Regina, a senhora está com a Bíblia aberta aí, em Apocalipse 5? Então, em Apocalipse 5, vão ser 2 versículos. O 1 e o 5. Mas o que a gente faz? A senhora pode ler do 1 ao 5. Tá bom? Do 1 ao 5. Então, vamos. Lorena, obrigada. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve,
desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 1, 2. O cântico do último dia, o cântico da consumação. Vivemos tempos de incerteza, em que o caos e a especulação sobre os últimos dias permeiam nossa sociedade. No entanto, a mensagem central que ressoa é a importância da Igreja estabelecer um ambiente de fé. Estamos em uma era de decisão, um tempo de julgamento que requer um posicionamento firme para suportar as pressões deste novo tempo. A Igreja é chamada para plantar sementes de fé, criando um espaço onde o mundo de Deus possa nos encontrar. O Senhor nos comissiona para estabelecermos as bases nas esferas estratégicas da sociedade, desde a educação até a política, confiando que o que Deus faz permanecerá, enquanto as obras do inimigo cairão. Assim como em Babel, os portões do inferno serão confundidos e o inimigo será derrotado novamente. Muitas especulações sobre os últimos dias ainda estão seladas. Somente o Senhor, o leão da tribo de Judá, é digno de abrir o livro e revelar o que está por vir. Até que ele abra o livro, devemos permanecer firmes na esperança e na fé, sabendo que o protagonismo pertence à Igreja. Deus manterá de pé aquilo que está fixado nele, e todas as circunstâncias serão consumidas pelo fogo do Senhor. Aleluia. Amém. Esse texto aqui está forte. Irmã Regina, então a senhora pode ler? Obrigada, Lorena. Apocalipse 5, os versículos de 1 a 5. Por favor, irmã Regina. Amém, amém. A visão do livro selada com 7 selos e a do Cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Os selos? Ora, nem o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nem ninguém podia abrir o selo, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém. Oh, glória, hein, irmã Glória Regina? a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que devocional linda. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Eneida. Bom dia, bonitas. Bom dia, pastora. Hoje, lá em Apocalipse, ó, em plena quarta-feira. Vamos que vamos? Bora. Falar sobre o poder de um negócio que nós todos conhecemos, porque, sem dúvida alguma, você conhece o poder da igreja se você está aqui, 5h30 da manhã. Porque foi uma igreja que lhe ensinou a estar aqui, ou alguém de uma igreja que lhe ensinou a importância de buscar a Deus em todo tempo e buscar a Deus logo pela manhã. Isso a gente só aprende no lugar, na igreja. Foi nessa agência onde fala sobre o amor e o poder de Deus que a gente aprendeu coisas que a gente não vai aprender em outro ambiente. E hoje, vendo aqui a canção do último dia, a canção, o cântico da consumação, a gente vê nessa devocional o convite para a gente olhar para a definição que a gente tem como igreja. E eu estava aqui anotando o que é igreja para mim. O que é igreja para você? Eu sei que muita gente, eu atendo isso quase que diariamente, tenho a possibilidade de ouvir a opinião das pessoas pela dor.
porque foi ferida dentro de uma igreja, porque foi decepcionada dentro de uma igreja, porque vivenciou uma situação dentro de uma igreja, mas a gente não aprendeu a dividir a situação do lugar. Por exemplo, se você trabalha num lugar, numa empresa, e alguém daquela empresa lhe fez alguma coisa que você não gosta, você tem imediatamente a habilidade de diferenciar que aquele problema foi com a pessoa, não foi com a empresa que você trabalha. Aquele problema tem a ver sobre coisas pessoais entre você e a pessoa. E você resolve com quem? Com a pessoa. Você resolve com a empresa? Você vai lá na sua chefia falar: não, eu não vou ficar mais aqui não, porque fulana falou mal de mim. Você não faz isso numa empresa. Mas a gente faz isso na igreja. Por quê? A gente é ofendido na igreja, a primeira coisa que a gente faz é sair da igreja. O que a igreja tem com isso, gente? O que a igreja tem a ver com os mimimis que as pessoas não nos correspondem, ou que a gente tem isso ou aquilo? A gente não consegue fazer essa distinção, essa separação daquilo que eu estou tendo com alguém ou com a própria movimentação daquele contexto. Aí a gente coloca na igreja uma movimentação, uma definição que ela não tem. Aí eu quero trazer hoje uma definição bíblica sobre igreja. Igreja é aquele lugar onde o cabeça é Cristo. É Ele quem sustenta a igreja. E nós todos somos o corpo. E deixa eu te dar uma notícia que talvez você tenha esquecido, por isso que virou notícia, porque você esqueceu e eu vim aqui te lembrar. É sobre ela, a igreja, que o inferno não prevalece. Sobre as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Existe um poder manifesto do mal que somente com o poder do ajuntamento chamado igreja que o inferno não prevalece. Só nesse lugar. Existe um levante específico e uma ação específica do inferno que a Bíblia diz que é somente, que as portas do inferno somente não serão prevalecidas pela igreja. Então, eu não sei qual é a sua relação com a palavra igreja, mas eu vou falar de mim. Quando eu penso na minha igreja, eu penso no lugar onde eu tenho a absoluta certeza que Deus vai falar comigo. Eu tenho a absoluta certeza que é um ajuntamento de pessoas erradas, falhas, pessoas que vão errar, às vezes coisas que eu concordo ou não concordo, e isso pouco importa. Você não vai ter, o nosso bispo fala isso, no dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entra, porque você vai estragar. Ah, porque eu estou numa igreja, pastora, mas eu não concordo muito, então você está no lugar certo. É lá que você tem que ir, porque é no lugar onde você não concorda, onde Deus vai te esticar. E eu tenho atendido tantas mulheres que estão feridas porque não conseguiram ter a habilidade de separar o problema daquela circunstância ao nome da igreja. Aí eu saí da igreja porque meu pastor foi grosso comigo. Uai, gente, por que não vai lá no gabinete do pastor e fala assim: não gostei do que o senhor fez, fiquei chateada. E aí eu estou muito ferida, estou muito, muito machucado. Eu, como pastor, que o senhor é meu, né, da minha vida, eu acho que o senhor precisava saber disso. Por que a gente não faz isso, né? Não nos ensinaram, mas eu quero lhe ensinar. Muitas vezes eu fui no gabinete do meu bispo fazer perguntas para ele sobre coisas que eu não entendia, sobre coisas que aconteciam ou que se movimentavam e eu não tinha resposta. E eu aprendi na nossa igreja que quando você tem alguma situação com alguém, vá no alguém, não vai ficar no corredor reclamando, chorando pitanga, fazendo comentário da pessoa, não. Vá até a pessoa. E muitas vezes eu fui até ele e falei, perguntei ao bispo, não entendi, por que o senhor fez isso? Me explica.
Por que eu tenho que fazer isso? Por que é assim? Por que foi essa direção? E eu vou contar uma situação específica que eu vivi, que foi, eu acho que vai edificar a sua vida. Nós estávamos no início de uma movimentação chamada Escola de Profetas. E o pastor, hoje já falecido, Fernando Guilhem, que era de Belo Horizonte, ele estava ministrando uma palavra. E já no finalzinho, uma pessoa se levantou para entregar uma profecia. Assim diz o Senhor. Ela começou assim. O bispo imediatamente pegou o microfone e ignorou essa voz e continuou a coisa, e orou e finalizou. Gente, aquilo foi um negócio tão assim, chocante para mim, que eu pensei assim, uai, mas a gente não está numa escola de profetas, por que a pessoa não falou, gente? Por que ele impediu a pessoa de falar? Gente, eu não consegui, era de manhã, né? E eu fiquei a tarde toda com aquele incômodo. Eu falei assim: não, vamos na igreja mais cedo. A Jim me leva mais cedo, embora mais cedo, porque eu tenho que ir lá no bispo perguntar para ele por que ele calou a voz do profeta. E aí eu fui lá, gente, respirei fundo e fui lá, bispo, estou muito incomodado. Eu não engoli a maneira como o Senhor trouxe aquela movimentação do final daquela sessão da manhã, quando a gente estava ali. Apóstolo Guilherme acabou de pregar, e na hora que a moça levantou para dar uma palavra para a igreja como profeta, o Senhor calou a voz dela. Como que é isso? Aí ele falou assim, calei. Calei a voz dela porque eu não a conheço, porque ela não é filha da casa e porque eu não sei o que ela ia dizer. E eu, como o sacerdote dessa igreja, como pastor, eu preciso cuidar do rebanho. Se ela, de fato, tivesse uma palavra tão arrebatadora, ela me procuraria, e ela não me procurou. Eu falei assim, então é como? A gente não vai falar na igreja? Como que é isso? As pessoas não vão ter voz na igreja, e ele, não, a partir de agora a gente inaugurou uma nova cultura. Uma cultura profética que não se levanta dessa maneira. Se você tem uma palavra profética, Deus vai trazer com uma inquietação sempre a revelação daquilo. Eu fiquei esperando essa moça vir até mim para a gente poder ouvi-la, e ela não veio. Será por quê, Leia? Será que é porque ela é de outra igreja e veio para cá para poder fazer alguma situação que não fez lá? Será que veio para poder dar uma palavra que nem era tão de Deus assim? Porque quando a gente tem a palavra de Deus, a voz de Deus, uma profecia da parte de Deus, a gente não se aquieta. Você passou a sua tarde toda aí inquieta. Eu não, eu estou bem, eu estou ótimo. E eu falei assim, meu Deus do céu, se eu não tivesse ido até lá, eu teria deixado de aprender como se lida com questões muito maiores, porque não é, gente, só a voz de uma pessoa se levantando, falando em nome de Deus. Era o cuidado de um rebanho que eu não tinha, e não tinha, à época, a percepção da grandeza, da coisa maior. Você não está entendendo o que a sua liderança está fazendo na sua igreja? Vai perguntar. Ai, pastora, mas o meu pastor nunca tem agenda. Você acha que o meu tem? Não tem, gente. Eu me enfio. Final de culto, fico lá. Às vezes, muitas vezes, algumas pautas eram resolvidas e eu tinha aqui questões dentro do meu espírito que eu falava no final do culto, quando o bispo ficava lá em cima no altar. E às vezes eu chorava. Falava assim, não estou gostando, sua palavra está me incomodando, o que é, o que eu posso fazer? E muitas vezes, se a Ana Cláudia estiver aqui nessa devocional, ela vai se lembrar. Muitas vezes eu marquei gabinete com o bispo, eu e a Ana Cláudia, quando éramos somente Asa Sul, só para orar por ele, entregar presentes, para mais nada. Não era para pedir, não era para falar, não era para reclamar, era para amá-lo, porque a liderança das nossas igrejas precisam de amor. Sabia que o seu líder, mais do que a sua crítica, precisa da sua oração? Para que a igreja fique firme e para que a igreja prevaleça desse dia mal, a gente precisa preservar quem está na frente. Quem está lá na linha de frente não é fácil. Sabia que a nossa bispa, ela acorda nas madrugadas para orar pelas pessoas da igreja? Sabia que a nossa bispa, ela paga um preço de jejum intencional para a saúde da nossa igreja?
Ela não conta isso, eles não contam isso. Quando um evento termina, o bispo fica buscando qual é a revelação de Deus, a sensação de Deus para o próximo passo. Cada tema que a gente caminha é uma sensação espiritual que o bispo tem, que a bispa tem. Então, gente, respeita esse povo, para de mimiseira e respeita o povo que paga um preço alto pela igreja e para de ficar sentada só apontando o dedo. Igreja não é isso. Igreja não é uma agência em que você paga e senta e vai ficar mandando. Igreja, eu quero finalizar com essa definição. Sabe o que é a igreja? É a noiva. E a noiva precisa estar ataviada. E eu e você, às vezes, bagunçamos a noiva. Olha, eu tenho vontade de chorar quando eu me imagino num lugar em que o casamento está quase chegando, é responsabilidade nossa arrumar a noiva e a gente bagunça. Deus lhe chamou para poder cuidar de crianças. Eu vou falar de mim e do meu discipulado que estamos aqui. No dia que eu digo não à minha escala, no dia que eu digo não àquilo que eu preciso fazer, eu não estou dando à igreja, à noiva, o adorno que ela precisa para aquele dia. Porque igreja não é um funcionamento de uma instituição profissional, embora muitas igrejas precisem de alguns movimentos de ordem, de organização, que precisa de trazer algumas estratégias que até profissionaliza algumas áreas. E eu sou muito a favor, gente. A igreja se tornou uma agência em que eu e você nos sentimos aquelas que podemos apontar o dedo. Quem é que pode ou não subir no altar? Ah, sai desse lugar, meu Deus! Hoje, nessa palavra, existe um cântico do último dia, um cântico de consumação a respeito da igreja. Então, sai desse lugar nojento de ficar definindo de forma errada a noiva que Cristo vem buscar. Saia desse lugar em que a noiva é definida por mimimi, por fofoca. Ah, para, gente! Que tempo é esse que você vive? O diabo cirandando. Meu Deus, esse carnaval, o que foi esse carnaval? O diabo em praça pública, escancarando o que ele faz dentro dos terreiros. E você, como igreja, preocupado se alguém falou mal ou não de você. Ah, me poupe! Igreja, hoje, é um lugar onde Deus precisa se manifestar. E se ela está certa ou errada, não é problema teu, ela tem um dono. Você, junto comigo, fazemos a igreja, o nome da igreja se propagar. Então, em primeiro lugar, o lugar onde você está, ou que você decidiu sair, ou que você começa a definir e se lembrar com dores, é um lugar onde você primeiro precisa ser curado. É sobre nós, gente. O amor que Deus tem pela igreja começa em mim. Se fosse só eu no mundo inteiro, Jesus morreria na cruz por mim. Se fosse só o seu nome, se todo mundo dissesse não e só você dissesse sim, ele faria. E se fosse só você, a igreja, Deus faria tudo de novo. Isso não constrange o seu coração, não, porque constrange tanto o meu de olhar. Eu ouço quase que diariamente tantas definições doídas da igreja, e eu fico pensando, a única definição que a gente não lembra é que ela é uma noiva e que eu preciso ataviá-la. Eu preciso dar para ela os adornos, e Deus confiou a mim. Nesses últimos tempos, eu e toda a equipe Planeja e Eneida estamos constrangidas por causa de uma definição de uma igreja que a gente nunca se encontrou. E isso tem sacudido as minhas estruturas de encontrar com um lugar em que a igreja precisa de uma posição madura, de uma cultura celestial. Então, nessa manhã, eu quero lhe convidar a cantar um novo cântico. Sabe qual o cântico? O cântico de amor sobre a igreja. Sabe aquela canção que você aprendeu dentro da igreja quando você ainda era criança e que te arrebatou? Canta ela hoje. Hoje é o dia de você olhar para a igreja e dizer, contra a igreja, o inferno não prevalece. Vamos orar? Senhor, obrigada pelo poder absurdo da igreja. Obrigada porque, mesmo tão difícil permanecer dentro de uma igreja humana, cheio de gente falha,
mesmo com todas as dificuldades de manter o nosso coração firmado em Ti, por tantas variáveis que existem na igreja. É sobre ela que o Senhor está falando no reino espiritual. É sobre a sua noiva querida, a noiva que o Senhor é apaixonada. Quando o Senhor olha do céu, a impressão que eu tenho é que o Senhor não olha a comunidade das nações somente. Não olha só a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, a Católica. O Senhor não olha só essas igrejas que estão ali se movimentando. O Senhor olha as pessoas que estão sendo levantadas para compor a igreja. E a igreja é aquele lugar onde pessoas que disseram que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, aqueles que, redimidos pelo teu sangue, decidiram dizer sim para o teu amor. Senhor, eu acredito tanto que em tantas igrejas católicas, dentro delas, embora a idolatria seja uma coisa que o Senhor não admite, muitas pessoas estão ali dentro, firmadas na salvação em Jesus. E eu também sei que tantas igrejas evangélicas que buscam a palavra, tem tanta gente perdida. Ache, Senhor, essas pessoas hoje. Ache cada uma de nós. E o Senhor, quando olha do céu, o Senhor busca verdadeiros adoradores. Nos tire desse lugar do julgamento da igreja, porque nós não podemos estar nesse lugar. O Senhor tem um amor tão maravilhoso com a igreja. Nos perdoe cada palavra que falamos contra a tua noiva, contra o teu corpo. Nos perdoe, Senhor, as elaborações críticas de opinião, cheias de posições. Nos perdoe esse lugar, nos tire dela. Senhor, nos tire desse lugar, nos tire desse lugar da opinião errada. E abre os nossos olhos nessa manhã para a gente poder fazer parte de uma igreja genuína, onde o Senhor é o cabeça. E cada uma de nós fazemos parte de um corpo, servindo naquilo que nascemos para servir, seja com crianças, seja na recepção, seja ajudando em alguma área. Senhor, que a gente não enterre nossos talentos e que a gente fortaleça para esse tempo a tua casa, a tua noiva. E obrigada por essa manhã de entendimento que a igreja é esse lugar onde o Senhor vai nos buscar. Obrigado por esse texto de Apocalipse, que nos remete, Deus, ao lugar da salvação. Obrigada, Senhor, por causa de Miguel, o anjo que o Senhor libera para trazer boas novas, para trazer notícias daquilo que o reino espiritual tem. Obrigada. Obrigado por essa manhã. E nós te pedimos, nos ensine a sermos igrejas, a sermos a pessoa que vai representar nessa manhã, naquele lugar que formos, o nome da igreja que a gente congrega. Obrigado por essa manhã especial. Recebe o nosso louvor e adoração. E muito obrigado, porque eu sou de uma igreja e eu faço parte do teu corpo. Em nome de Jesus. Amém. É, igreja. Se levanta, igreja. Está pensando que Deus está brincando com a gente 5h30 da manhã? Vem aqui fazer só fuaça? Não mesmo. Gente, cadê Neida? Caiu, Planeja? Mari, tu tá aí? Oi, eu tô aqui, vou tirar a foto, deixa eu só ver cadê a Neida. Não tô vendo a Neida, será que ela caiu? Abre aí, gente, a câmera, para de comentar, e agora faz Caí carinha e linda. voltei, pastora. Caí e voltei. Pronto. A palavra foi forte, hein, Neida? É. Pois é. Vamos lá. Vai, igreja. Ana Lúcia, Vai que você tu não é está forte, aparecendo. igreja. Vivi, tu é forte. Para. Ana Lúcia, vamos lá. 1, 2, 3. Pronto, pode descongelar. Pastora, obrigada por ter a senhora representando a nossa igreja aqui, viu? Muito obrigada. Deus abençoe a senhora. Valéria, feliz aniversário. Obrigada, meninas. Eu quero agradecer, né, as palavras de carinho,
Mas, acima de tudo, eu quero dizer que vocês são meu grande presente hoje. Estou Amém. muito feliz de dividir esse dia com vocês. Amém, Valéria. A igreja é isso, gente. Igreja é abraçar. Gente, todo mundo vai lá no grupo e deixa mensaginha de amor, porque palavras abraçam a gente. E a Valéria hoje será abraçada por nossas palavras. Amém? Amém. Beijo. Camila quer falar, Camila? Fala, Camila. Bom dia, gente. Hoje é a segunda vez, né, a minha segunda meditação, e eu queria agradecer a pastora Leia, porque tanto ontem quanto hoje a mensagem ela foi muito profunda e eu sinto que ela veio de encontro com o que eu precisava ouvir. Amém. Eu sou nascida e criada na Igreja Adventista do Sétimo Dia e eu estou, né, afastada da igreja há algum tempo e, enfim, eu achei que Deus acredito que eu falo por todas, mais uma vez, para trazer essa mensagem tão profunda, mas eu queria também agradecer e compartilhar, porque é como se Deus tivesse mandado uma mensagem específica para mim. E isso é muito poderoso, né? Isso é muito profundo. Eu me vi na situação da ovelha que se afasta da igreja pelo outro, né? E quando a pastora começou a falar, eu questionei, falei, mas a igreja a igreja é a gente, né? A igreja são as pessoas. E logo a pastora falou, a igreja é o corpo, mas o corpo também é a noiva. E nós precisamos ter uma mentalidade madura, né? Muitas vezes nós somos imaturos ao olhar para a igreja como um lugar de perfeição, né? Um lugar onde as pessoas precisam ter um comportamento X, Y, sem perceber que nós somos essas pessoas falhas, né? A Amém. gente espera do Verdade, outro Camila. o que muitas vezes a gente não consegue o que a gente não consegue honrar ou agir como, né? Então, Amém. muito obrigada, pastora. E bênção. Olha, mas mais do que todas essas conclusões que a gente chega, o que Deus espera de nós é a prática. Sim, sim. Eu tenho Então, certeza. faça algo a respeito das palavras que vocês têm recebido nesse horário das 5 da manhã, porque a igreja é o lugar onde a gente pratica. Então, muitas pessoas, muitas de nós temos muito o que falarmos de pessoas que nos feriram na igreja. Eu não quero ignorar isso. Sim. Mas isso não tem a ver sobre a instituição, sobre o poder que isso carrega. Então, sobre hoje, cante, tenha uma canção de amor para alguém que te feriu na igreja. Imagina você poder ser a voz do próprio Deus, dando para alguém hoje uma palavra de amor. Isso é igreja. Obrigada, Sim. Camila. Deus Obrigada. abençoe sua vida, que realmente Amém. a sua vida declare o que é ser igreja, né? O que é a gente poder amar sobre todas as coisas o nosso Deus. Obrigada, viu? Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Camila. Amanhã, hoje é o segundo dia, amanhã volta de novo, viu, Pode Camila? deixar, que eu estarei aqui. Amém. Um beijo, meninas. Obrigada, pastora. Fiquem com Deus. Valéria, feliz aniversário. Marcinha, um beijo. Um beijo, Nilva, Soraya e Ali. Fiquem com Deus. Até amanhã.